Fala Sniper, beleza? E no vídeo de hoje eu vou te falar as 5 características que você precisa ter ou desenvolver ou identificar numa pessoa para ser um bom vendedor, uma boa vendedora de performance, uma pessoa que entenda vendas ou como profissão mesmo, ou como a principal ferramenta de você conseguir os seus resultados vendendo seus serviços ou produtos. Enfim, 5 características a partir de agora. Bom, seja bem-vindo aqui ao canal do Vendedor Sniper. Eu sou o Neto Simões, cofundador do Método Vendedor Sniper, junto com meu parceiro Júlio Dário. Toda semana a gente traz conteúdos novos aqui para ajudar você que já é um vendedor, já trabalha vendendo o seu produto, seu serviço, ou você que ainda não é um vendedor, vendedora e quer desenvolver técnicas para conseguir vender aí os seus produtos, serviços, seja você um designer, um editor de vídeo, um dentista, médico, advogado, engenheiro, arquiteto, enfim, qualquer profissão hoje precisa se desenvolver em vendas para você gerar clientes novos, gerar novas oportunidades. E no tema de hoje vou falar 5 características que eu considero mais importante em você desenvolver ou você já ter essas características, aí melhor ainda, você já tem vantagens, né, para você conseguir performar em vendas. E antes de eu começar, a primeira característica, deixa o seu joinha aqui, deixa o seu like, ou deixa o dislike se você não está gostando, coloca aqui nos comentários quais os temas, quais são suas maiores dificuldades com vendas, que a gente lê um a um e a gente grava vídeos aí, a gente pode responder suas dúvidas aqui através de vídeo. E não esquecer de seguir aqui no cantinho que vai estar o nosso Instagram, vai lá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, faça sua pergunta, a gente está sempre interagindo por lá. Então, sem mais delongas, vamos para a característica de número 1, gostar de resolver problemas. E aqui eu quero desmistificar algumas coisas que as pessoas falam aí sobre vendedores, vendedoras. Os gurus, os experts vivem falando por aí o seguinte: o vendedor não precisa obrigatoriamente gostar de pessoas. Ou seja, não tô falando que ele precisa odiar as pessoas, nada disso. Se é aquele cara que, eu nem lembro o nome, mas coloca aqui o nome daquela síndrome, Vitão, que as pessoas odeiam pessoas. Não tô falando isso, tá? Hoje eu não quero conversar com ninguém, não quero que ninguém me veja. Mas você não precisa ser aquela pessoa sociável, que se dá bem com todo mundo, etc., que é super empático, nada disso, tá? Obviamente, se você tiver essas características, você vai ter mais condições de se conectar com seu potencial comprador, potencial cliente, né? Mas não é um pré-requisito, não. Mas você precisa gostar de resolver problemas. E quando eu falo resolver problemas, não é aquele negócio de se intrometer na vida dos outros para ver qual que é a melhor coisa para ele, aquele cara que costuma saber ter ali na roda de amigos seu cara que sabe tudo, nada disso. Resolver problemas é uma característica onde você foca em ajudar uma pessoa a resolver aquela determinada coisa que a incomoda. Isso é uma característica muito forte em vendedores de alta performance. Por quê? Porque quando você está com o foco no seu cliente, você consegue ser muito mais assertivo nas suas abordagens, mesmo que você não seja aquela pessoa, como eu falei, sociável, super empático e etc. Mas quando você entende exatamente qual é a dor dela e foca em resolver aquela dor, você vai conseguir se conectar profissionalmente. Eu sempre falo que é muito mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. Não, falou pouco, mas falou bonito. Então o seu objetivo quando você está vendendo é resolver a dor, o problema que o seu potencial cliente tem, ok? Vamos para a característica de número 2. Você precisa aprender a gostar de rotina. E por que eu falo aprender a gostar? Porque eu conheço muitos vendedores, já trabalhei muitos anos, trabalho há muitos anos com time comerciais e tem uma característica em comum em time comerciais, que é aquele lance do cara ser muito sem rotina, ser muito criativo, ser muito desorganizado, etc. Então a rotina numa área comercial, ela geralmente não predomina, é meio caos assim, né? É verdade. Se você quiser ter sucesso em vendas, vender bem seu produto, seu serviço, você precisa ter o mínimo de organização no seu CRM, na sua planilha, no seu caderninho, não importa. Para você, vendedor, vendedora ou qualquer prestador de serviço, desorganização custa dinheiro e custa muito dinheiro. E além de dinheiro, custa crescimento. Você não precisa ser aquele cara que organiza suas camisas por cor, que, cara, sei lá, seus sapatos estão sempre impecáveis. Não é esse nível de organização que eu tô falando. Não, não é isso, tá? Eu sou super desorganizado, mas no ambiente de trabalho, naquelas suas oportunidades de negócio, você tem que ter rotina e disciplina para alimentar bem as informações, para o follow-up ser na data que você combinou
para você ter agenda ali de horários e ser pontual. Então é muito importante que pelo menos no ambiente de trabalho, esquece o pessoal, mas no seu ambiente de trabalho, ali quando você senta para abordar os seus clientes, para atender os seus clientes, você precisa ter disciplina e organização. E para isso você vai ter que criar rotinas de manhã fazer follow-up, de tarde abordar novos clientes, à noite fazer reuniões. Eu não sei como é a sua rotina. Aí você deve estar falando, Neto, mas eu sou super indisciplinado, eu não sigo agenda, eu não sigo nada. Me identifico total com você. Eu era assim até alguns anos atrás, e quando eu entendi que para ter resultado, para atuar em alta performance, você precisa ter essa disciplina, você vai desenvolver. Seja pela dor que você vai perder negócio, você vai ficar puto porque você esqueceu de dar aquele retorno, você vai ficar pé da vida porque você perdeu pro seu concorrente que foi mais eficaz que você, ou seja porque você gosta disso, mas não interessa o motivo, você vai ter que desenvolver rotina no ambiente de trabalho, beleza? Vamos para a característica de número 3. Você precisa ser um bom ouvinte. E isso, cara, é difícil para vendedor e para vendedora, viu? A gente tem uma característica natural de querer falar mais, querer falar, encantar, muitos argumentos, etc. E é aí onde a gente começa a entender que como vendas é um processo, não depende de dom, alguns vendedores mais introspectivos que conseguem prestar atenção no cliente vão performar mais. Porque um bom ouvinte que pratica a escuta ativa com o seu potencial cliente, ele aumenta a assertividade dele muito mais do que o vendedor falastrão, que quer impressionar e etc. e não ouve o que o seu cliente quer. Tem a ver com o ponto 1 que eu falei de resolver problemas. Para você identificar um problema, você tem que saber ouvir. Então minha dica aqui, quando seu cliente estiver falando, você preste atenção nele e não fique já pensando na resposta que você vai dar para ele. Se você já ficar pensando nessa resposta, você não vai prestar atenção no que ele fala, você vai estar preocupado com o que você vai responder. Então pratique a escutativa e para ele ter certeza que você está ouvindo ele, como vai funcionar? Quando ele te falar os motivos que ele está buscando uma solução, como a sua, etc., você complemente o que ele falou. Então, por exemplo, né, no nosso ramo lá, um dos ramos que a gente atua, que é ramo de ensino de inglês para adultos. Ele fala, pô, eu tô buscando inglês para crescer na carreira, eu quero ganhar mais, etc, né? Já me frustrei com outras escolas, tal. Ele tá desabafando com você. Escutativa é o seguinte, ele acabou de falar, então você repete, pô, então, João, pelo que eu tô entendendo aqui, você já teve várias situações aí que você ficou frustrado e hoje você tá vendo o potencial de crescimento na sua carreira, então para isso que você quer inglês, é isso? Eu entendi certo? Então você vai pegar os argumentos que ele utilizou para você, você vai repetir para ele reafirmar. Ele vai ter a sensação que você prestou exatamente atenção no que ele quis e do que ele estava falando e não só se preocupou em responder para ele. Como que o vendedor geralmente faz? Ah, não, pode ficar tranquilo, aqui eu vou te ajudar, aqui você não vai se frustrar, não, tá bom, falar inglês paga mais de 70% a mais. Não faça isso. Mostra primeiro que você tem escuta ativa, ok? Vamos para a característica de número 4. Se você atua no B2C, aqui o Vendedor Sniper é um canal muito focado no B2C, para quem não sabe, B2C é vendendo para o consumidor final, você precisa ser objetivo. Se você for uma pessoa muito prolixa, que fala muito da volta, não é muito objetivo com o seu cliente, você tem grandes chances de perder o negócio. Por quê? Você vai perder a sensação de autoridade. O seu cliente vai entender que você não tem muito mapeado quais são as etapas de uma venda, então seja extremamente objetivo na comunicação. Desde o primeiro alô, quando ele liga e fala, opa, João, tudo bem? Eu sou o Neto aqui, quem me passou o seu contato foi o Júlio Dário, sabe o Júlio Dário lá de Uberaba? Sei. Pô, é o seguinte, João, meu contato é breve e objetivo, tá? O João começou a fazer um curso aqui comigo, ele gostou bastante do método e aí ele pôde indicar amigos. Como ele lembrou do seu nome, João, tô ligando mais para verificar se ele estava certo em relação a isso. Hoje aprender inglês é uma prioridade para você, João? Como que tá essa questão para você no momento? Simples e objetivo. Parei de dar volta, o cara atendeu, me deu atenção, eu já falei onde foi a origem do contato que eu peguei dele e o meu objetivo na ligação com ele. Então, o vendedor tem que ter essa objetividade, beleza? Vamos para a quinta e mais importante característica que um vendedor tem que ter. Faz aquele suspense, então. Meu Deus
Deus do céu! Ele pode não ter as 4 anteriores que eu falei para você, mas se ele tiver essa primeira, essa quinta aqui, tem grande potencial de você desenvolver um bom vendedor, e ele desenvolve as outras 4 que eu comentei, mas sem essa é muito difícil um vendedor performar. Ele precisa ter fome, mas não é fome no sentido de ir no McDonald's e pegar 3 Big Mac. Eu lanchei sanduíche do cupim, batata frita e só. Fome, que eu quero dizer aqui, é ambição. Ele precisa ter ambição de crescimento. E tem várias características o que você percebe num vendedor quando ele tem ambição e quando ele não tem ambição. Quando ele tem ambição, ele vai desenvolver tudo isso que eu falei para você. Seja se ele não tem ainda, ele vai correr atrás para desenvolver, porque ele sabe que em algum momento não ter essas características vai ser um gargalo para o crescimento dele. Só que se ele não tem essa característica de fome, Fudeu de vez! E um vendedor que trabalha ali no front, atendendo gente, tomando não o tempo todo, ele precisa ter um motivo muito forte para continuar, senão ele vai desistir no meio desse processo, porque é um processo difícil, doloroso, é mais difícil do que as outras profissões. E de repente você tem uma profissão aí de médico, advogado, arquiteto, engenheiro, e é muito mais fácil de repente fazer uma peça, fazer um canal, fazer uma estrutura de um projeto do que vender os seus serviços. E por que isso acontece? Que a gente lida com a rejeição o tempo todo quando a gente é vendedor. Então, se o seu potencial vendedor ou você como vendedor não desenvolve a ambição de algo maior, você vai desistir nesse processo. Então, por isso que é muito importante que o seu vendedor ou você como vendedor tenha muito claro qual que é o seu grande desejo, que é a sua fome, a sua ambição onde você quer chegar. Ele precisa ser ambicioso, ter fome. O resto tudo você prepara, tecnicamente você prepara, comportamental você prepara, mas a ambição ele tem que ter. Gostou desse conteúdo? Deixa o seu like, deixa o seu dislike se você não gostou. Se faltou algum ponto aqui nessas 5 características, coloca aqui no comentário que eu quero, tô curioso para ver se você tem alguma característica que você busca num vendedor que você acha importante. Sugere temas aí para os próximos vídeos e até o próximo, galera. Valeu!